uma palavrinha. Claro, Alain. Olha, muito obrigado, Alain, muito obrigado, Igor, também, que me convidou. É um prazer enorme ver vocês na tela. Confesso que eu estaria muito mais à vontade se fosse um encontro presencial. Com Infelizmente, certeza. a nossa pandemia não permite. E nós estamos aqui, vamos dizer assim, para conversar com vocês da mesma maneira, mesmo ao longe, mas com o coração aberto e a vontade de a gente trocar ideias e conversar. Claro, claro. Eu quero parabenizar vocês também pela formação da Liga, eu acho muito importante, e fico à disposição de vocês. Estou vendo que existe um grande número de pessoas que tiveram interesse em participar. Acho que isso se deve basicamente ao convite de vocês e à liga que faz com que esses encontros aconteçam, né? Exato. Estou vendo aqui também um rosto muito conhecido e amigo do professor Oswaldo André Leque, que com Estragou a certeza surpresa. é aí em Passo Fundo o ícone de vocês, né? E para mim é uma honra enorme, ele que sempre foi um enorme incentivador da ortopedia no Brasil inteiro. Para mim, não que sou gaúcho, mas com certeza foi o melhor presidente que a Sociedade Brasileira de Ortopedia já teve. E eu gosto muito do Oswaldo André, ele sabe muito bem disso. Muito obrigado, fico à disposição de vocês. Ok. Doutor André, tem alguma palavrinha aí? Ok. Cizinho! Aí, meu amigo. Só eu envelheço, Cizinho. Vocês Oi. mesmo? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, que bom. Olha quem te manda um oi ali, tá do lado ali, a Mari. Oh, um abraço. Que bom ver vocês. Bom trabalho para vocês, igual aula. A gente compartilha esse mesmo espaço aqui, a Mari e eu, e então ela disse assim, eu quero ver essa apresentação. Tá bom. O Alain foi muito modesto em apresentar o professor Cizinho Canan Eber. O currículo dele não é esse. É gigante. Ele é muito extenso, amplo, exato, variado e, obviamente, que o Cizinho não gostaria de ter todo o currículo dele lido, o que tomaria boa parte desse horário científico que vocês, estudantes aqui da nossa UPF, estão aguardando. Mas quando eu vi o anúncio que o Cizinho estaria presente conosco, eu pedi, Cizinho, para te apresentar de uma outra maneira. Existem pessoas que fazem com que a nossa vida estabeleça algumas esquinas. Quando você recebe algo muito precioso e aquilo modificou a tua vida, acredite que isso é uma esquina da tua vida. Vou dar um exemplo bem banal. Quando você passa no vestibular, você nunca mais será aquele aluno lá do ensino médio, ou, enfim, você entrou num outro patamar chamado ciclo universitário. Quando você tem um relacionamento sério e casa, você tem uma esquina na vida. Não significa que vai ser melhor, não. Às vezes as esquinas são para pior. Mas o que eu quero dizer é que elas nunca mais serão, a tua vida nunca mais será a mesma. Então, esquinas da vida eu uso para grafar momentos significativos da vida de uma pessoa. Esse sujeito que vai falar para vocês agora, o professor Cizinho, é uma das esquinas da minha vida. E vou explicar de forma rápida para vocês. Não obstante nós termos sido colegas de profissão, termos trocado pacientes do consultório em Porto Alegre, termos sido sempre amigos agradáveis de tomar café, daquele convívio
do mundo ortopédico, o Cisínio me trouxe para outro mundo que eu não pertencia até então. E eu preciso explicar para vocês o que é. Mas como muitas palavras, às vezes, não são muito úteis, eu queria que vocês olhassem para esta pilha de livros aqui. Vocês estão conseguindo ver? Eu já vou mostrar para vocês num minuto o que é isto. Esta é a coleção completa do 1º ao 5º volume do livro que hoje é conhecido, não apenas no Brasil, mas em muitos países, como o Cisínio. Assim como você chama o Campbell, assim como você chama o Rockwood, assim como você chama o Taschjan, que são livros âncoras da nossa especialidade. Bom, tudo começa lá em 1995, exatos 25 anos atrás. O Cisínio decidiu reunir um grupo de amigos dele, essencialmente amigos, e a maciça maioria gaúchos, para produzir um livro-texto, porque ele sentiu que nós, brasileiros, não tínhamos um livro de ortopedia texto. E o pessoal que ia lá em São Paulo fazer a prova do TEOT acabava mencionando só a literatura internacional. Esses que eu mencionei, o Campbell, o Taschjan, o Rockwood. E esse livro aqui, escrito por Cisínio Ebert e o seu amigo do peito, Renato Xavier, que é de Pelotas, um livro de 607 páginas. Você vê que ele tem 607 páginas. Reuniu os amigos do Cisínio, essencialmente gaúchos. Ele tinha essa ideia de ter um livro para que servisse de fonte de referência mais rápida, assim, para residentes, talvez, para estudantes, para ortopedistas também. Um livro-texto completo. O Cisínio me convidou para escrever 2 capítulos. Um sobre a ortopedia e outro sobre traumatologia do ombro. E por que esse foi um momento de esquina da minha vida? Porque foi o primeiro livro realmente volumoso que eu escrevi. Eu tinha feito algumas contribuições antes, mas esse foi o meu número 1, exatos 25 anos atrás. Bom, daí o sucesso foi tão grande que logo depois o Cisínio decidiu escrever o segunda. Olha como tá bonito ali, a segunda edição. E agora ele convida outros 2 expoentes da ortopedia brasileira, o Pardini, de Belo Horizonte, e o Tarcísio, da USP, em São Paulo, para lhe ajudar, para compor. Mas, na prática, o trabalho todo era do Cisínio, um pouco do Renato Xavier. E lá estou eu, de novo, com a minha equipe, com o meu grupo, escrevendo mais 2 capítulos. Bom, o tempo passa e adivinha o quê? Menos de 5 anos depois, a 3ª edição está aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. 3ª edição do Cisínio. Agora, a primeira edição tinha 600 páginas, a segunda tinha 830, e agora é o volume máximo permitido lá pela Artmed, que é uma editora espetacular de Porto Alegre, o volume máximo de 1.680 páginas, para que esse livro não debulhasse assim. E aqui está o 3º Cisínio. Passado algum tempo, vem aqui a 4ª edição, pequenininho aqui, modesto aqui, 4ª edição. Vocês têm ideia quantos livros de ortopedia no Brasil tem 4 edições? 0. Só o Cisínio tem. Não tem nenhum outro do meu conhecimento. E olha que eu já estou me considerando um bibliófilo. Bom,
E adivinha o que acontece há cerca de 5 anos atrás? A quinta edição, sempre pequenininho, assim, sempre modesto, assim. A quinta edição, com também 1.680 páginas. Pessoal, são 6.500 páginas de ortopedia. E o Cisínio se transformou em sinônimo de ensino, se transformou em sinônimo de citação. Eu li no Cisínio. Lá no Cisínio está assim. E assim por diante. O Cisínio transformou uma ideia que eu tenho a impressão que até modesta. Eu quero fazer um livro-texto porque o que tem por aí é tudo estrangeiro. Aqui no Brasil não tem nada. Ele transformou isto num produto de exportação. Hoje, passados 25 anos daquela primeira edição, eu e muitos, milhares que leram o Cisínio e se educaram por ele, podemos agradecer para ele por essa meritória iniciativa. O Cisínio certamente passou a maior parte das suas noites, desses últimos 25 anos, revisando as suas edições. Ele lia todos os capítulos e mandava de volta para os autores, dizendo, escuta, isso aqui não está bom, você tem que aumentar isso, tem que... Ele fazia aquilo que em inglês se chama improvement, a melhoria, dava sugestões para os autores. Não é só receber o texto lá com as imagens e tal. E esse livro foi se aperfeiçoando. Uma situação muito curiosa, e o Cisínio se lembra disso, é que ali pela terceira edição, provavelmente foi essa, eu mandei para ele um material bom, 2 capítulos recheados, centenas de imagens, texto renovado, mais de 100 citações. E qual foi a minha surpresa quando eu vou revisar esse material? Veio assim, menos da metade. Veio talvez 30% do que eu mandei. E como eu sou amigo do Cisínio, eu ligo para ele e pergunto, Cisínio, você não gostou do meu material? Não, Osvandré, o teu material estava ótimo. Só que esse é um livro de ombro, você não entendeu. Você está aqui na condição de escrever um capítulo, na verdade 2 para o meu livro, e não fazer um livro dentro de outro. Eu não posso botar tanto material, vai dar guerra com os outros caras aqui. E eu entendi isso que ele quis me dizer. E adivinha o que aconteceu? Veio um livro próprio de ombro. A chamada cirurgia do ombro ortopedia e reabilitação. Escrito por mim, um livro também bastante significativo, com vários colaboradores, a maioria do meu serviço que eu treinei. Então, entender o que é a esquina da vida é quando alguém muda o teu patamar, vamos chamar assim, ou muda o perfil das coisas que você vinha fazendo. Então, esse livro se originou dessa outra pilha que eu tenho aqui do meu lado. Portanto, toda vez que eu cito o Cisínio, eu faço isso com muito respeito, porque ele foi a pessoa que me permitiu, de fato, subir um patamar onde eu pude alcançar coisas que, no início da minha profissão, jamais eu imaginaria. O Cisínio não é só um cientista. Ele não é apenas um produtor de ideias ortopédicas geniais. Ele é também um sensível escritor. E aqui está um dos seus livros que não tem nada a ver com ortopedia. São Pedaços da Noite. É um conjunto de poemas lindo que eu tenho apenas um xerox aqui, porque nas várias mudanças, Cisínio, que aconteceram nos últimos anos, ele está em algum lugar dos meus
milhares de livros, que virou um certo caos lá no Hospital São Vicente. Mas o Cisinho é dessa pessoa com essa sensibilidade capaz de produzir algo fora da medicina, alguma coisa com sensibilidade, pedaços da noite. Imaginam só, o Cisinho pensando, imaginando, vivendo e passando para o papel. Vocês sabem, meus queridos futuros colegas, o que isso significa? Humanismo em medicina. O humanismo vem sendo perdido, vem sendo extraído da arte médica, o que é uma pena, porque no passado os médicos eram um pouco poetas, eram muito mais amigos dos pacientes, eram pessoas com uma sensibilidade, capazes de pintar, capazes de cantar, e hoje nós fomos perdendo isso lentamente. Portanto, o Cisinho nos ensina não apenas a ortopedia do melhor nível possível, mas nos ensina também como ser humanista. Então, Cisinho, eu queria dizer para você que, de fato, você foi uma das esquinas da minha vida. E eu fico muito feliz que você vai dividir esse horário com tantas dezenas de alunos. Eu nunca vi tanto aluno junto na minha puta vida. Meu Deus! Muito obrigado. Ultrapassei o tempo, mas eu queria homenagear o meu querido amigo desta maneira. Boa aula, Cisinho. Muito obrigado, André. Eu fico emocionado com todas as tuas palavras, né? Sempre fosse um grande incentivador da ortopedia e do livro, né? O livro se chama Cisinho, enfim, mas o livro não é meu, o livro é escrito por vários autores, né? E só para terminar esse histórico, né? Eu fui, entre outras coisas, durante 2 anos, membro do grupo de ensino continuado da SBOT. E depois, por 4 anos, do ensino, vamos dizer assim, comissão de ensino e treinamento durante 4 anos. Nessa ocasião, fazendo os exames para o título da SBOT, a gente percebia que os colegas da Bahia tratavam alguma lesão ou fratura de uma maneira, os de Minas Gerais outros, os do Rio Grande do Sul de outra maneira. Então, havia muita confusão e uma maneira muito diversificada de tratar. Então, uma ideia foi a de colocar tudo isso num livro como se fosse um grande resumo, e como eu convidei pessoas importantes do Brasil inteiro, chefes de serviço, responsáveis por ensino, a gente conseguiu, e são 2 das maiores alegrias que eu tenho. Primeiro, o fato de colegas, chefes de serviço do Brasil inteiro, terem aceitado o meu convite, terem acreditado na minha proposta. Segundo, foi exatamente a maneira como esse livro se desenvolveu, e hoje são mais de 30.000 volumes, né, espalhados, faculdades de medicina, residência de ortopedia e de fisioterapia também. Bom, deixa eu parar por aí, senão nós não vamos terminar hoje. Ô, André, muitíssimo obrigado. De tudo isso que tu dissesse, eu acho que eu posso ir embora e outro dia eu volto para conversar com o pessoal. Muito bem, estou à disposição, gente. Bom, então, uma belíssima introdução ali dos grandes mestres aí da ortopedia nacional, e gostaria de dizer que vocês 2 são a esquina da vida da gente, tá? Então, muito obrigado mais uma vez. Doutor, no momento que o senhor quiser iniciar a aula, tá? Fica bem à vontade. E dizer para o pessoal que o certificado, tá? Quem quiser o certificado, no final da aula vai ter o link, e vocês preencham daí, tá bom? Para conseguir receber o certificado, acho que a gente manda ainda hoje daí, tá bom? Então, à vontade, doutor. Tá bom, Alan, nós vamos começar a conversar. Vocês sabem muito bem que a ortopedia pediátrica
enfim, é assunto para quase uma semana, para um curso inteiro. Mas, enfim, vamos tentar... Eu vou falar coisas assim, bem pontuais, pelo tempo que a gente tem. Né? Parabéns de novo pela formação da Liga, né? Eu acho que isso é fundamental para que se formem mais ortopedistas baseados em parâmetros, como o André falou, né? Humanistas, não só o sujeito que olha a radiografia e vamos tratar a radiografia. Só para lembrar que em 1741, um senhor chamado Nicholas Andre lançou o primeiro livro de ortopedia. E, nessa ocasião, não só pelo primeiro livro, o livro tinha como título Ortopedia ou a arte de prevenir e corrigir nas crianças as deformidades do corpo. Isso quer dizer o seguinte, o termo ortopedia que surgiu em 1741 era referente ao tratamento ortopédico das crianças, a prevenção e a correção nas crianças. É claro que a ortopedia de lá para cá evoluiu barbaramente, né? A ortopedia se transformou numa grande árvore frondosa e aqui começaram, então, as especialidades, né? Quadril, coluna, aqui o André é o dono desse galho que hoje em dia é uma árvore inteira, e a ortopedia pediátrica, que hoje em dia se separou junto com as outras especialidades, separou da grande árvore que é a ortopedia geral e se transformou, então, na ortopedia pediátrica, na cirurgia do ombro e por aí afora. Não há mais como a gente saber tudo de ortopedia. Querer saber tudo de ortopedia e traumatologia é saber um pouquinho de cada coisa, que eu acho muito importante. Em toda a formação básica, a gente tem que saber tudo de ortopedia e traumatologia. Mas depois, se formos fazer uma especialidade, a gente tem isso como base para fazer, no nosso caso, ortopedia pediátrica, ombro e por aí afora. O primeiro livro que eu tomei conhecimento de ortopedia pediátrica foi o Thatcher, citado pelo Oso André. É um primeiro livro, eu era residente, eu estava no primeiro ano, isso foi em 1973. Eu sou meio jurássico, né? Vocês vão me perdoar. Esse livro mudou radicalmente o que se pensava a respeito do tratamento ortopédico em crianças. Foram 2 volumes e muitos volumes que vieram depois. Esse esquema que vocês estão vendo aqui, que a gente vai repetir, foi fundamental. O que aconteceu com a ortopedia pediátrica a partir dessa época é que antes nós tratávamos as crianças como se fossem adultos. Nós não sabíamos, nós ortopedistas pediátricos, não sabíamos sequer como era a evolução, do ponto de vista neuromuscular e ósseo, como era a evolução normal de uma criança. E esse esquema, eu vou repetir depois, foi fundamental e estava no livro do Thatcher. Em seguida veio o livro do Wood Lowell, que depois se transformou do Lowell Winter, que também são vários volumes, com volumes só sobre técnicas cirúrgicas. Depois veio o Messer Reng e o Wenger com esse livro também, que foi fundamental no ensino. Depois eu tive a oportunidade de estar com o Di Meglio, que foi um dos poucos franceses aceitos pela Sociedade de Ortopedia Americana. Ele se sentiu tremendamente lisonjeado com isso. Tive a oportunidade de estar com ele, ele autografou esse livro para mim, isso em 1990. Depois eu conheci esse cara aqui, que é, em termos de produção de livros de ortopedia, impressionante. Se vocês forem para a internet, colocarem o nome dele, Lynn Staley, e perguntarem sobre livros, vocês vão ver a quantidade enorme de livros que ele tem de produção. Eu o conheci no Saracuchec em 1984. Naquela época, seguidamente, a Luísio Campos da Paz me convidava para participar das atividades de ortopedia pediátrica lá, e sempre que ele convidava um ortopedista pediátrico estrangeiro, ele me convidava para estar junto. Ficamos muito amigos, né? E mais tarde eu tive uma honra grande, um prazer, de ser o supervisor da tradução desse livro dele, naquela época, a 2ª edição, e eu, então,
participei da tradução desse livro pela Artimed, e esse livro agora também está, vamos dizer assim, não existe mais, né? Está fora do mercado. Mas o que eu queria conversar com vocês, e isso é importante, e que vocês saibam, aqueles que forem fazer ortopedia pediátrica, é que a gente não trata a criança como se fosse adulto. A gente trata a criança como criança. Aqui é uma evolução desde a fecundação do óvulo. Isso é feito pela BBC. Todo mundo sabe, mas é importante a gente olhar como se formam os órgãos, a divisão celular, e como é difícil para uma criança nascer. Vale a pena dar uma olhada, não tem texto, só são imagens. Espermatozoide fecundando o óvulo. Início da formação dos órgãos, cérebro, coluna vertebral, membros. Formação dos neurônios. Depois de 9 meses, quentinho na barriguinha da mãe, sendo alimentado, nadando, essa criança começa a passar pelo primeiro trauma, que é nascer. Não é fácil para uma criança nascer. Não é fácil também para uma mãe ter esse bebê sadio. Já não tem mais espaço e ele precisa nascer. Na luta desse bebê para nascer. E aqui começa as esquinas da vida para esse bebê, né? A vida não é fácil. Imaginem uma criança nascendo com toda a dificuldade e começando a sua vida a partir daí. E o que é importante é isso, é que a gente tem que se dar conta de que essa criança tem uma evolução
que precisa ser muito bem entendida pelo ortopedista pediátrico. E uma coisa importante, uma em cada 20 crianças recém-nascidas nasce com algum defeito da morfogênese. Gente, isso, em termos estatísticos, é muito importante. Um em cada 20 recém-nascidos. A gente entende defeito da morfogênese como, por exemplo, malformações e deformidades. 60% são deformidades e 40% são, melhor, 60% são malformações congênitas e 40% são deformidades. As malformações congênitas acontecem geralmente nos 3 primeiros meses da gestação, tem uma evolução completamente diferente. Existe um período embriogênico, que vocês sabem, né, nas primeiras 7 semanas de gestação, onde se forma todo o esqueleto, basicamente, né? Aqui vocês têm à direita a radiografia, né, de um embrião de 10 semanas, né? Quanto à cartilagem, alguns ossos já formados. E 40% das deformidades, que a gente chama, acontece nos 3 últimos meses da gestação, quando esse bebê, por falta de um espaço maior no útero materno, acaba sofrendo algumas compressões, maiores ou menores, dependendo do tamanho do bebê, da parede do útero da mãe, da quantidade de líquido amniótico e por aí afora. Então, assim, existem deformidades por compressão, como eu falo, que são 40%, que acontece exatamente pela compressão do bebê no final da gravidez. Às vezes, um pé torto é um pé torto só por compressão, assim como um joelho em extensão e outras deformidades. As deformidades, então, por compressão, corrigem com o tempo ou com fisioterapia. Dificilmente elas são tão graves a ponto de necessitar de gesso ou de cirurgia. Então, é muito importante a gente não confundir uma deformidade por compressão com uma malformação congênita. Aqui vocês têm um exemplo em que vocês têm esse pé com essa deformidade, que a gente chama de pé torto congênito, e vocês têm esse pé do recém-nascido, que também tem um pé torto, mas por compressão. É completamente diferente um do outro. Isso aqui é uma coisa que se corrige geralmente sozinho, às vezes com alguma manipulação, colocando esse bebê recém-nascido na posição em que ele estava dentro do útero, a gente consegue perceber claramente que esse pé está assim, com essa deformidade, por compressão, ao contrário desse, que é um pé torto congênito, grave, difícil, que exige tratamento, às vezes, inclusive, cirúrgico. A ultrassonografia avançou tanto que, hoje em dia, a gente pode, inclusive, suspeitar de um pé torto congênito ou de uma situação só por compressão intrauterina. Né? A gente tem, hoje em dia, a condição até de saber se o time desse bebê perdeu ou esse time desse outro bebê ganhou. Eu não vou falar no meu time porque está muito mal. Desculpa a brincadeira, mas é possível que eu penso. Deformidades rotacionais e angulares, é isso que a gente mais ou menos vai tentar conversar com vocês. Isso aqui que eu mostrei, que saiu no livro do Tati há muitos anos atrás, é muito importante. O bebê nasce assim. Quem tem filhos ou netos, enfim, alguns bebezinhos que as crianças têm são exatamente assim, com as pernas tortas, cambotas, como a gente diz, é o joelho em varo. Isso vai mudando por volta de 1 ano e meio, os joelhos estão mais ou menos retos, e com 2 anos e meio sai dessa posição de varo para essa posição de valgo. E muitas crianças começam a andar, então, com rotação interna ou rotação externa. Isso depende de uma porção de fatores, mas, basicamente, isso se corrige com o passar do tempo, a não ser que haja alguma doença, algum problema, mas, normalmente, isso tem uma evolução normal. As deformidades do desenvolvimento, eu chamo as deformidades que se desenvolvem a partir do nascimento. A criança, então, começa a engatinhar e depois começa a andar, e as deformidades começam a aparecer a partir daí, não aquelas que apareceram por compressão intrauterina. Tá?
Então, essas deformidades que a gente chama do desenvolvimento são funcionais, fisiológicas, posturais, na maioria das vezes. Nós precisamos lembrar que no Brasil nós somos uma miscigenação racial. Todos nós somos diferentes ou parecidos com alguém. Todas as nossas características vêm dos nossos pais, que vêm dos nossos avós e por aí afora. Então, o tipo físico de cada um, a cor do cabelo, o olho, furo no queixo, orelha em abano, nariz. E, por que não? A perna, o braço, o tronco também tem a sua origem racial. Isso é importante, nós não podemos esquecer. Então, a gente tem, às vezes, uma criança com, vamos dizer assim, uma carga genética, né? Como essa aqui, britânica, jamaicana, italiana, que tem um afro-americano, um chinês e por aí afora. Nós aqui no Brasil temos um pouco de cada um, e todos somos um país, com exceção daqueles que têm a sua origem nos índios, enfim, né? Somos uma miscigenação racial. E isso é importante pelo seguinte, não adianta a gente querer que o filho da gente tenha 2,5 metros e jogue basquete lá nos Estados Unidos, porque se geneticamente eu nasci com um código genético, vamos dizer, eu vou ter 1,70 m, 1,60 m, não tem como fazer com que essa criança cresça mais. Tá? Então, isso é importante. Vocês têm esse pai e essa filha. Né? Essa filha vocês conhecem, é lindíssima, né? Mas vocês não têm e não sabem que esse sujeito aqui, que é um artista também, tem uma malformação grande na orelha, repetida no caso dela. Tá? Então, o que acontece? Não adianta querer fazer uma criança crescer e daqui a pouco a gente, não sou contra, mas sou contra, desculpa dizer isso para vocês. Eu acho bizarro fazer uma criança crescer porque o pai quer, ou porque o pai quer que essa criança se transforme numa criança maior, mais alta, enfim. Eu acho um sofrimento enorme, não condeno quem faça, mas não indico, porque eu acho que é um sofrimento que, enfim, nenhuma criança precisa passar. Eu sou ortopedista pediátrico. Deformidades rotacionais e angulares, como eu falei para vocês, não é? Essas deformidades podem acontecer por causa do pé, da rotação da tíbia, por causa do joelho, valgo, varo, por causa da rotação do fêmur. E tudo isso aqui já está provado cientificamente. A antiversão do polo se corrige normalmente. A torção tibial interna e externa se corrige habitualmente até os 8, 9, 10 anos de idade. E o genovalgo, né? E o genovaro começa com o varo e depois passa para um valgo que é fisiológico entre 7 e 10 graus. É claro que se aqui nesse desenvolvimento houver alguma patologia, isso não vai se corrigir. Nós estamos falando das coisas fisiológicas e posturais. Por exemplo, a antiversão dos colos femorais, que a gente pode testar dessa maneira, né, que faz com que algumas crianças andem com rotação interna, né, isso tudo pode ser e deve ser fisiológico, postural e costuma corrigir sozinho. Aqui uma situação em que as crianças que sentam assim, e antigamente era proibido, se dizia para as professoras no colégio, para as babás, né, que cuidavam das crianças, hoje em dia a gente quase não tem mais uma babá cuidando das crianças, que não podia sentar assim, porque senão ia andar com rotação interna. Mas a gente sabe que essas crianças que sentam assim por comodidade, isso facilita a postura da coluna, e sentam assim porque tem uma frouxidão ligamentar, uma laxidão ligamentar muito grande. Isso costuma se corrigir sozinho depois. Então, a pergunta, podemos deixar a criança sentar assim? Por que não? Eu não vejo nada de errado. Não vejo nada de errado. Depois isso tende a se corrigir. Agora, sentar sobre os pés da mesma maneira, né? Criança sentando assim, teoricamente, facilita a rotação interna. Vejam que aqui nessa foto, o joelho está muito bem posicionado, né? O pezinho é que está rotado para dentro. Então, não há por que a gente querer tratar alguma coisa que é fisiológica. Essas crianças têm uma hipermobilidade e tanto podem sentar assim como assim, né? E se elas andam com rotação interna ou externa, isso tende a corrigir depois com a postura a partir do momento que elas se transformam em crianças maiores e corrigem a sua postura.
deixa sentar assim, não tem problema nenhum, elas gostam de sentar assim, e nós que perdemos a frouxidão ligamentar, perdemos a mobilidade articular, ficamos com muita inveja de crianças que sentam assim. Nós não conseguimos mais sentar assim. Deixa essas crianças sentarem assim. Por causa disso, né, por andar assim, houve uma época que se usava bota ortopédica. E o pior de tudo é que, além da bota ortopédica, alguém inventou que a gente tinha que inverter o uso dessa bota. A bota do pé direito era para ser usada no pé esquerdo, e a bota do pé esquerdo no pé direito. E aí o Charlie Chaplin copiou tudo isso. Vocês conhecem muito bem a história do Charlie Chaplin. Aqui, toda a família dele, Charlie Chaplin, usando botas. Olha aqui, ó, tá? Isso é histórico. Então, isso aqui acabou. Acabou quando veio a ortopedia pediátrica e a gente percebeu que pé chato, essas coisas todas, essas rotações, quando eram fisiológicas, podiam e costumeiramente se corrigiam. Não havia necessidade de grandes tratamentos. Mas, numa época anterior da ortopedia pediátrica, a gente usava, por exemplo, esse aparelho. As crianças dormiam com esse aparelho, fazendo a rotação externa ou a rotação interna, dependendo da deformidade que aquelas crianças apresentavam. Esse aparelho aqui foi enterrado, né? Foi para a cova e agora voltou de novo, ressuscitou, como a gente vai conversar. Olha aqui, ó, né? Ressuscitou, tem até fábricas agora que dizem que essas botas ortopédicas vão ajudar as crianças no pé torto congênito. Nós vamos conversar depois sobre isso. Enfim, ressuscitou. E aí eu fui procurar esse tal do Dennis Brown, e não achei. Achei esse cara aqui, que é um baita do músico, né? O rei do reggae, que é o Dennis Brown. Se vocês não têm nenhum disco dele, tentem na internet vocês conseguirem umas músicas muito boas. E achei uma outra curiosidade também. Esse cara aqui, ó, o Dennis Brown, faz parte de um jogo e ele é um criminoso. E no jogo a gente tem que tirar ele da cadeia. Então vocês vejam que Dennis Brown vale tudo, né? Tá? Bom, isso é uma brincadeira, desculpa, mas enfim. Se usava esse aparelho à noite, as crianças melhoravam, mas não por causa do aparelho. Hoje se sabe que melhoravam porque é a evolução normal da criança corrigir essas deformidades. Essas crianças, então, com hipermobilidade articular, né, costumam, então, ter essa flexibilidade, sentar em posições assim que a gente não consegue mais, e, às vezes, alguma deformidade, um jeito de andar, tem a ver com essa hipermobilidade. Algumas crianças com essa hipermobilidade acabam sendo grandes estrelas em circo, grandes ganhadoras e medalhistas em Olimpíadas, como ginastas, por exemplo. Né? Aqui vocês têm um joelho varo, bem acentuado, mas que é fisiológico. É claro que se a gente acompanha a evolução dessa criança, tem certeza absoluta, junto com o pediatra, que não há nenhum problema hormonal, nenhum problema metabólico. Se houver dúvida no exame físico, uma radiografia pode nos tirar essa dúvida e dizer, esse joelho é fisiológico, então nós não vamos tratar, nós vamos acompanhar o desenvolvimento dessa criança. Aqui vocês têm um joelho valgo fisiológico também. A radiografia normal está em valgo, aqui parece até acentuado, mas com o decorrer do tempo isso tende a corrigir. Aqui vocês têm um varo muito acentuado e um valgo bastante acentuado, que também, numa boa avaliação, com radiografias e com o contato com o pediatra, a gente pode, então, ter, se a gente tiver segurança, passar para os pais a segurança de que isso pode evoluir normalmente sem, entre aspas, tratamento. E o tratamento que se tinha antigamente era com o Dennis Brown, com as botas ortopédicas, palmilhas e por aí afora. Aqui vocês têm uma evolução, que é a evolução radiográfica, vamos dizer assim, um joelho em varo com 25, 28 graus, até um joelho um pouco em valgo, assim como aqui um valgo acentuado, até um joelho um pouco em valgo, e a gente sabe que todos nós temos um joelho em valgo,
de 7 a 10 graus. Isso porque o nosso fêmur vem lá de cima da bacia, fecha no joelho, um pouco em adução, e cai através da tíbia. Então, o valgismo e o varismo tendem, como eu disse, a corrigir sozinhos. Existem situações como essa, em que há um genovalgo unilateral, sem nenhuma doença aparente, talvez a gente não consiga, às vezes, fazer o diagnóstico, que uma órtese, aí sim, uma órtese especial, noturna, com um dispositivo aqui para forçar um pouquinho o joelho, a gente, às vezes, precisa usar para que esse joelho possa ser corrigido. Então, é a única órtese que eu uso em situações como essa, em que as coisas não estão corrigindo e já deveriam ter corrigido. Aqui vocês têm um varo unilateral, né? Esse varo unilateral depois evoluiu para uma situação normal. Existem crianças muito gordas e uma criança nessa situação, a gente confunde às vezes com o joelho em varo ou em valgo, mas essas crianças esteticamente costumam exacerbar esteticamente uma deformidade, por isso que tem que ser muito bem avaliadas. Os pais entram em crise quando há uma deformidade, e os pais ainda têm uma ideia muito antiga, porque muitos deles usaram botas, palmilhas, aparelhos, e eles chegam no consultório e dizem assim, doutor, eu preciso corrigir isso, porque tem um parente meu que tinha um pé chato e teve que fazer uma prótese de quadril. Não tem nada a ver uma coisa com outra, mas para eles isso é importante. E a gente tem que esclarecer muito bem, a gente tem que ter muito tempo numa consulta, muita paciência e absoluta tranquilidade de assumir a responsabilidade de dizer para um pai e para a mãe, isso é uma doença, eu preciso tratar, isso é fisiológico, vamos aguardar, vamos esperar, vamos ver a evolução. Olha só o tamanho da coxa desse atleta aqui. Quem olha de longe parece que ele tem um joelho valgo, né? Olha aqui, ó. E se a gente for corrigir essas posições do Ronaldinho, ele nunca vai ser o Ronaldinho que foi. Os jogadores de basquete param nessa posição, em rotação interna, porque com isso eles conseguem saltar melhor, tem mais equilíbrio e tem mais agilidade para jogar. Então, são posturas que às vezes a gente adquire mesmo como adulto e que não tem nada a ver com patologia. Olha essas moças aqui, ó, vocês que estão aí assistindo, né? Essas posturas todas aqui, não é? Nós vamos corrigir isso aqui? Claro que não. E tem até manequim, assim, nessas posições. Manequim de loja, né? Então, a gente tem que se dar conta que postura não é deformidade. As deformidades posturais não tem necessidade nenhuma de corrigir. Olha essa moça aqui, ó, vamos corrigir? Ela é uma manequim. Não dá, né? E agora? Né? Nós vamos chamar né? Vamos lá. Então, vamos deixar que as coisas aconteçam com naturalidade, desde que a gente tenha certeza de que isso não é uma doença. Agora, existem patologias do desenvolvimento, aí é diferente. Então, eu vou mostrar algumas, não todas, não há como a gente em uma hora mostrar tudo. Eu só queria chamar a atenção de uma situação. A paralisia cerebral é a maior causa de distúrbios crônicos do aparelho locomotor hoje em dia. Crianças que antes não conseguiam nascer porque morriam na hora do parto ou antes do parto, que nasciam com dificuldades extremas por prematuridade, essas crianças são salvas hoje em dia nas UTIs neonatais pelos neonatologistas. Isso evoluiu muito em termos assim da tecnologia e da condição do neonatologista. Essas crianças sobrevivem com uma lesão cerebral e passam a ter, então, o que nós chamamos de paralisia cerebral. Essa paralisia cerebral tem aumentado muitíssimo no mundo inteiro, porque essas crianças, então, conseguem sobreviver. E elas têm deformidades terríveis, né? A criança com paralisia cerebral não nasce com deformidades, elas acontecem durante o desenvolvimento da criança, pela espasticidade, pelo desequilíbrio muscular, e isso é um capítulo à parte. Aqui vocês têm uma criança com várias deformidades, um pé plano, um joelho vago, rotação interna, dificuldade para andar. Então,
essas deformidades, no caso da paralisia cerebral, a gente tem que estudar com muita calma para ver o que se pode fazer para permitir uma marcha melhor dessas crianças. Então, como eu disse, por exemplo, nessa criança que tem uma rotação interna do fêmur, uma rotação externa da tíbia e o pé plano-valgo, isso tudo força demais a marcha dessa criança. Ela perde a postura, força o quadril, força a coluna, desequilibra a pelve, força o joelho valgo, força o tornozelo na paralisia cerebral. Isso é completamente diferente e muitas das vezes na paralisia cerebral a gente precisa de cirurgias para corrigir isso. Força o quadril, força a coluna, força o joelho, força o tornozelo. Isso é muito diferente. Na paralisia cerebral, a gente tem o que se chama de tríplice flexão dos membros inferiores, né? É a flexoadução do quadril, a flexão dos joelhos, a flexão plantar, que é o equino do tornozelo. Essas, sim, são deformidades que acontecem durante o desenvolvimento das crianças com paralisia cerebral e que a gente precisa corrigir. Mas é um enfoque completamente diferente do que a gente está vendo na ortopedia pediátrica em si. Isso a gente chama de neuroortopedia pediátrica. É o tratamento das sequelas ortopédicas causadas pelas lesões neurológicas cerebrais. E essa prevenção precisa ser feita com agilidade, antes que se transformem em luxações e antes que se transformem em deformidades ósseas fixas, porque nós vamos ter que fazer cirurgias ósseas e não vamos poder corrigir essa criança de maneira adequada. Se a gente não fizer isso, transforma a vida dessa criança numa situação de nenhuma qualidade de vida, muita dor, escaras, impossibilidade, às vezes, inclusive, de sentar. Isso é um capítulo à parte que eu gostaria, inclusive, de convidá-los, quem tiver interesse. Daqui a algum tempo, estamos criando um curso de atualização no tratamento ortopédico da paralisia cerebral. Não está pronto ainda, eu estou tendo a cooperação de 2 professores que são muito entendidos nessa parte, eles são responsáveis pelos cursos de pós-graduação, enfim, do Senai e da Fiesc, aqui em Santa Catarina. Assim que isso estiver pronto, eu vou tentar, vamos assim, divulgar, e quem quiser assistir esse curso, eu terei enorme prazer. Mas vamos lá. Joelho varo, quando é unilateral, a gente precisa cuidar. Por quê? Porque um joelho varo unilateral, às vezes bilateral, mas enfim, unilateral, pode ser o que a gente chama de doença de Blount. E a doença de Blount, ou tíbia vara infantil, tem características completamente diferentes do joelho varo fisiológico. E o diagnóstico é feito não tanto pela deformidade, mas é feito pela radiografia. A avaliação do ângulo do varo ao nível da epífise e da metáfise, o alargamento, né, e a irregularidade da linha fisária medial, a epífise medial toda deslizada e ossificada de modo irregular e triangular, esse bico aqui, né, que a gente chama de com ilhas de cartilagem, e a subluxação lateral. Quer dizer, com um joelho varo bilateral, a gente pode fazer o diagnóstico de certeza de ser fisiológico ou uma doença de Blount. Muda completamente o enfoque. Numa situação como essa, às vezes a gente usa uma órtese para tentar evitar uma deformidade maior, mas acaba, às vezes, em cirurgia. Uns fazem osteotomia e gesso ou fixam, outros usam o fixador externo. Acho que cada um usa aquilo que sabe manusear melhor. Aqui vocês têm uma deformidade em varo muito interessante. Olhem o membro inferior direito dessa criança. Olhando, andando, o varismo, né? Então, essa criança me foi encaminhada e na avaliação dessa criança, a gente percebeu que havia essa falha aqui, que não é comum. Existia essa falha ao nível do fêmur, provocando toda essa deformidade. Então, não era um joelho varo, era um fêmur em varo. Então, aqui nessa situação, alguns diriam, vamos fazer uma osteotomia e usar um fixador externo para corrigir. Eu não sei usar o fixador externo, não tenho nenhuma vergonha de dizer isso.
não sei usar. Encaminho para quem sabe usar quando eu acho necessário e bem indicado. Então, eu fiz o que eu sei fazer. A gente fez uma osteotomia. Aqui, essa criança está na sala de cirurgia antes de ser anestesiada. Eu trago isso aqui de propósito. Com uma mãe como ela, uma criança que vai ser operada, está brincando dentro da sala. Existem mães, existem médicos, existem situações em que a criança não entra berrando, gritando para a sala de cirurgia, porque a mãe é uma pessoa, o pai é uma pessoa, e todo o contexto são pessoas que tratam as crianças com normalidade, não com medo, não com aquela coisa de meu filho tem uma deformidade, meu filho é deformado, enfim. Eu trouxe isso aqui só para vocês verem como isso é possível. Infelizmente, não é a grande maioria, são raros esses casos. Aqui a criança sendo anestesiada, olhem a deformidade do fêmur. Aqui a gente, então, durante a cirurgia, nós fizemos uma osteotomia, retiramos essa cunha e fixamos com uma plaquinha especial e conseguimos, inclusive, melhorar tanto a deformidade do fêmur como o próprio ângulo do fêmur nessa situação de perfil. Pena que aqui esse slide já não tem muita nitidez, aqui já sem a placa, com a marquinha dos parafusos, e a gente tem a correção dessa deformidade, foi um caso excelente, a gente não pode dizer que todos os casos vão evoluir assim. Aqui ela está iniciando a marcha, ainda começando a fisioterapia no meu consultório antigo lá em Porto Alegre, né? Aqui ela começando, então, a fisioterapia no mesmo dia, tu vê que ela está mancando, mas está conseguindo, inclusive, correr mancando, né? Ainda não fez toda a reabilitação. E aqui, com um ano de pós-operatório, ela já com a fisioterapia, já corrigida, já brincando, correndo com normalidade. Essa criança, felizmente, evoluiu maravilhosamente bem, não é? E, enfim, eu trouxe porque é um caso bonito de a gente ver, não só pelo resultado. Às vezes a gente traz só os resultados bonitos, não traz os resultados ruins. Eles existem. Por isso a gente tem que avaliar muito bem uma criança, estudar muito bem uma criança, fazer o planejamento do que deve ser feito e fazer com exatidão. Né? É um jogo muito difícil da gente propor uma cirurgia para uma criança com uma deformidade. A gente tem que ter o mínimo de certeza de que tudo vai dar certo, porque às vezes, mesmo assim, as coisas não andam direito. Mas vamos lá. Essa situação aqui é uma situação também bastante estranha, não é? Se essa criança corrige a posição dos pés, aparece o joelho valgo. Se essa criança deixa a rotação externa que ela tem numa posição normal, desaparece o joelho valgo. Então, assim, por isso que eu digo que é muito importante a gente estudar muito bem essas crianças. Essa criança não tem o joelho valgo, ela tem uma rotação, uma torção externa da tíbia, e ela é uma criança que tem um problema metabólico grave, sério, né? É uma criança que tem uma situação absolutamente normal. Aqui vocês têm uma outra criança com os joelhos em valgo, acentuados, né? Por uma displasia. Olhem só a radiografia, a displasia que ela tem no terço distal do fêmur e da tíbia, que foi tentado uma cirurgia, não sei, não fui eu que fiz, uma cirurgia talvez de correção, ainda tem um fio, e isso aqui, evidentemente, vai precisar de uma cirurgia muito mais agressiva, com osteotomias, etc, etc. Aqui vocês têm uma criança com um joelho valgo também acentuado, olhem a displasia ou a hipoplasia dos côndilos femorais, né? Então, isso, com certeza, vai precisar de um tratamento cirúrgico e não vai evoluir com órtese nenhuma. Uma das coisas que a gente costuma fazer quando é necessário é a epifisiodese. Hoje em dia a gente tem plaquinhas bem mais anatômicas para se fazer essa epifisiodese, com possibilidade de retirar, se a gente quiser que essa epifisiodese seja provisória e não permanente. Aqui vocês têm um caso de raquitismo. Vejam que é uma deformidade bastante grave, né? Essa criança andando mostra claramente as suas deformidades. Deformidade do fêmur, do joelho, em valgo, né?
Então, essa criança precisa tratar do seu raquitismo. Existem vários tipos de raquitismo. Então, essa criança precisa tratar do seu raquitismo para depois nós corrigirmos as deformidades. Aqui está a radiografia dessa criança, né? Nós vamos ter que fazer cirurgia para corrigir o fêmur, para corrigir a tíbia e deixar o joelho bem nivelado. Essa criança está esperando um pouco mais que melhore a condição do raquitismo dela e nós estamos programando a cirurgia. Quem conhece futebol lembra desse cara aqui chamado Garrincha. E o Garrincha tinha raquitismo. E ele tinha o que a gente chamava na época joelho em ventania, ou joelho em vendaval. É como se fosse assim, o vento que batesse nesse lado aqui, empurrasse esse joelho direito em valgo e o outro em varo. Por isso a gente chamava de joelho em ventania. Aqui os médicos ortopedistas na época avaliando ele. Imagina se operassem o Garrincha, ele não seria nunca o Garrincha, né? É um cara que se compara quase que ao Pelé na época. Só como curiosidade para quem gosta de futebol. As gurias não gostam muito, mas enfim, é uma curiosidade também. Aqui, gente, vocês têm uma situação que eu já falei, é muito comum. Isso é um pé torto congênito grave, aquele que exige tratamento. Né? E esse aqui é um pé torto, vejam que a deformidade é quase igual, mas é um pé torto de um recém-nascido posicional pela posição dentro do útero. Isso aqui é aquele sebinho, aquela gordurinha do recém-nascido, essa criança ainda nem tomou banho ainda para ser limpa, e aqui a gente, quando tem uma deformidade, tenta repetir a posição que a criança estava dentro do útero para entender que essa deformidade foi posicional e postural. Repito, a ultrassonografia pode nos dar, às vezes, uma ideia. Se isso está acontecendo no final da gravidez, talvez seja um pé torto por compressão. Se isso acontece no início da gravidez, a gente pode, então, prever que esse pé vai ser um pé torto, daqueles difíceis da gente manipular. Eu tenho recebido, e quem é ortopedista sabe, que as mães têm me procurado, às vezes, quando no pré-natal, aparece uma ecografia com alguma deformidade. Elas querem saber como vai ser o tratamento dessa criança depois de nascer. Então, se a gente puder ter uma ideia de que isso, quem sabe, pode ser um pé torto grave ou pode ser posicional, na hora que nasce a criança, a gente pode avaliar de novo essa criança e tentar saber e firmar o diagnóstico de que era posicional ou não, ou é um pé torto congênito grave. E o pé torto congênito, seja pelo método Ponseti ou método tradicional, começa com a manipulação, começa com gessinho de correção, etc, etc. Eu sou ainda adepto do tratamento tradicional. Eu faço 2 meses de gesso, depois eu coloco essa criança em fisioterapia, para melhorar a pele, melhorar a condição óssea, melhorar a flexibilidade, tentar manter o que eu corrigi com o gesso, principalmente o pé, o antepé, que é o que a gente mais corrige, dificilmente a gente corrige o equino. E depois eu parto para a cirurgia tradicional, antiga, vamos chamar assim, que é a cirurgia da liberação póstero-medial, que eu faço com 8 meses de idade, porque a criança com 10 meses, já livre do tratamento, sem gesso, sem nada, precisa começar a ficar em pé. Algumas crianças hoje em dia andam com 10 meses, outras andam mais tarde, dependendo daquelas que ficam muito no colo da vovó, da titia, acabam andando mais tarde, mas as crianças que têm uma vida mais natural, de serem colocadas no chão, algumas começam a andar com 10 meses, mas enfim, com 1 ano de idade, é a idade, vamos dizer assim, padrão para que as crianças andem, e esse pé precisa estar corrigido. Depois disso, a gente mantém ainda uma fisioterapia, às vezes uma bandagem, enfim, por algum tempo. Aqui vocês têm, e não é uma crítica, é um pé torto que fez tratamento pelo método Ponseti. Fez todo o tratamento tradicional, fez a tendinotomia do Aquiles,
do Aquiles, não, do tendão calcâneo. Fez, inclusive, porque não corrigiu, uma transposição do tibial anterior para ver se corrigia, e mesmo assim não corrigiu. Não estou criticando o Ponseti, eu só estou dizendo que eu tenho recebido, por ser ortopedista pediátrico, muitos casos de pés que, com todo o tratamento Ponseti e até com transposição do tibial anterior para ver se corrigia alguma coisa, acabam tendo que fazer a cirurgia tradicional porque não houve correção. Aqui vocês têm um caso que dá para perceber claramente o astrago ali, o calcâneo, sem a abertura do ângulo, que seria normal, e aqui um pé normal, o seu ângulo, e aqui o pé torto, né, com ainda o equino do calcâneo e a horizontalização do astrago, né? Então, esse pé, a gente... Aqui, essa criança andando com o seu pé esquerdo. Isso no meu consultório lá em Porto Alegre. Vou passar de novo. Olha aqui, ó. Olha o pezinho esquerdo da criança, depois de todo o tratamento da cirurgia. Tá? Então, essa criança foi proposto um tratamento cirúrgico, aqui ela está na mesa de cirurgia, dá para ver o pé, que é o pé normal, com o pé que não conseguiu uma correção total. Aqui a gente conseguiu uma correção muito boa, dá para comparar os dois pés, né? E isso é a retirada do gesso depois de 6 semanas, né? E aqui a criança andando lá no consultório, já com o pé corrigido, mas ainda em fisioterapia. Vocês veem que melhorou bastante, enfim, mas... Tá? Então, assim, há uma tendência hoje em dia a se fazer o tratamento pelo método Ponseti, e eu não sou contra, mas eu não faço. Eu não faço porque eu não sei, eu não gosto de ver crianças, como o método Ponseti diz, até os 3, 4 anos de idade usando o Dennis Brown. Eu acho que essa criança tem que estar pronta, perto de 1 ano de idade, para correr, brincar e pular, e não tem que usar mais aparelho nenhum. É a minha opinião, com certeza muitos na plateia vão ter uma opinião completamente diferente, mas, enfim, é o que eu faço, e se vocês me convidaram, eu estou falando o que eu faço. Não quer dizer que eu tenha razão e quem faz o Ponseti tem razão. Eu acho que a gente tem que fazer o tratamento que a gente tem certeza que pode corrigir. Se eu sei fazer um método e o meu método está dando certo, eu vou continuar com ele. Não tem por que mudar. Se o método de tratamento que eu estou usando não está dando certo, então eu vou estudar, vou aprender. Não adianta ler no livro do Cisínio, nem do André, nem de ninguém como é que se faz. Tem que aprender. Tem que fazer um fellow, tem que ir para algum lugar onde o pessoal faz e aprender a fazer. Não adianta ler no livro nem na revista. Olha aqui, ó, pé torto, né? Dá para corrigir, às vezes, com uma situação muito simples. Desculpa a brincadeira, mas, enfim, é uma realidade. E o pé plano na criança, né? Que antigamente usava bota, palmilha, aparelho, aquelas coisas todas. Eu, durante o meu tempo, no tempo em que eu era o coordenador do departamento de ortopedia na PUC, nós, no grupo de ortopedia pediátrica, fizemos um trabalho muito bonito, eu achei muito bonito na época. Nós pegamos 100 crianças com pé plano, mais ou menos o mesmo tipo de pé plano, na mesma idade, por aí afora, como esse é um caso aqui, né? Foi em 85. E a gente fazia fotografia da criança nessa posição, em cima da mesa, e fazia também fotografia de frente, por aí afora. Eu não trouxe todo o trabalho para não tomar tempo. Mas essas crianças... Eu acho que esse slide está fora do contexto, mas eu vou... Desculpa, só um minutinho. Desculpem, ele fugiu do contexto, eu vou tentar colocar de novo no contexto, tá? Desculpa, só um pouquinho. Isso é mais adiante. É por aqui. Aqui. Veio? Veio, né? Tá, vou voltar. Desculpem, viu? Acontece. Ao vivo e a cores. Não tem problema. Tá bom, voltamos. Espera aí um pouquinho.
Deu. Aqui o nosso periquito. Vamos adiante, então. Olha aqui, ó. A etiologia do pé plano, eu resumi aqui. Eu separei em 3 tipos de alteração. As alterações neuromusculares, que são aquelas da neuroortopedia, né? A paralisia cerebral, a mielodisplasia, miopatias, enfim, a síndrome de Down, aquelas coisas todas. As alterações ósseas congênitas, basicamente o escafoide acessório, as coalizões tarsais e o astrágalo vertical. E as alterações músculos ligamentares são a flacidez e elastidão ligamentar, que é o que a gente vai falar depois. Então, isso aqui é um capítulo à parte, nós não vamos falar hoje, né? Mas essas crianças, então, com paralisia cerebral, mielo, artrogripose, enfim, têm os seus pés planos e as suas deformidades, é um outro capítulo à parte. Nós vamos falar, então, sobre o escafoide acessório, coalizão tarsal e o astrágalo vertical. Vamos lá. Olha aqui, só para ter uma ideia do que seja o escafoide acessório aqui, é o escafoide, o osso escafoide, e aqui no lado a gente tem um ossículo a mais, que a gente chama de escafoide acessório. Muitas vezes, ele faz pressão no calçado, dói, provoca calo, e o paciente se queixa mais de dor por causa do calçado. Mas, às vezes, quando o tendão do tibial posterior, que é o que sustenta o arco do pé, né, segura o arco do pé, quando ele está inserido abaixo do escafoide, ele, ao invés de sustentar o arco do pé, ele traciona o arco do pé para baixo e provoca o pé plano. Nessa situação, a gente está autorizado a ressecar o escafoide acessório e reinserir no local adequado o tendão do tibial posterior. Esse é o tratamento que se faz em determinadas situações. Se ele não tem um pé plano, se só tem essa protusão que machuca demais o calçado, às vezes a gente só retira esse ossículo quando isso está incomodando. Mas a coalizão tarsal é uma coisa que a gente pode perceber. No paciente em pé, como aqui a gente nota o arco do pé, aqui a gente nota um pé bem caído em valgo. Nesse pé aqui, que faz parte daquele tratamento, daquele trabalho que a gente fez uns anos atrás, vocês notam que aqui vocês têm um arco do pé e aqui vocês têm um pé plano. Olha esse pé como está plano, esse pé está normal. Olha aqui por trás, o pé plano, o pé caído e o pé normal. Esse teste aqui, que é o teste da ponta dos pés, é fundamental e qualquer um de vocês pode fazer no consultório, em casa, na mesa, em qualquer lugar. Pede para a criança ficar na ponta dos pés. Se a criança forma o arco do pé, ela não tem um pé chato, ela tem um pé que se achata. Ela tem flexibilidade. Vocês pegam esse pé, ele tem flexibilidade. Ao passo que um pé duro, rígido, que geralmente tem uma colisão tarsal, esse arco não se forma e o pé continua em valgo quando ele fica na ponta do pé. Esse é um teste facílimo da gente fazer, além da manipulação do pé. E essas coalizões tarsais existem entre vários ossos do tarso, por isso se chama coalizão tarsal. Aqui a gente tem calcânio navicular ou escafoide. Isso, quando esse pé é muito duro, muito rígido, a gente precisa fazer a cirurgia e ressecar essa base. Não confundir, gente, essa deformidade que é por compressão com esse tipo de pé, que é o pé talo vertical. Esse é um pé muito difícil. Vocês têm o equino do calcânio, a luxação do astrágalo, esse pé que a gente chama em mata-borrão, né? Olha essa deformidade, olhem essa aqui muito, né, importante. Então, tem a luxação do astrágalo, o equino do calcânio. Não confundam com essa deformidade, que é muito parecida. Esse é um pezinho flexível que corrige, às vezes, com manipulação em casa, ensinando o pai e a mãe, a gente acompanhando, ou com fisioterapia, dificilmente precisa de um gessinho para corrigir. Aqui é completamente diferente. Aqui, o gessinho pode melhorar alguma coisa, mas não vai resolver, e a gente precisa de uma cirurgia, que é uma cirurgia difícil, semelhante à cirurgia que a gente faz do pé torto congênito, com abertura póstero-medial, para liberação dessas articulações,
colocar esses ossinhos na posição e fixar com um fio. Olha a cabeça do astrágalo num caso, né, como esse. Olha como é difícil a dissecção. A gente tem que cuidar muito com as estruturas, é um pezinho muito delicado, uma cartilagem delicada, para que a gente coloque isso no lugar. Olha aqui, essa criança com luxação brutal, aqui na cirurgia, aqui no pós-operatório, ainda na mesa de cirurgia, a gente conseguiu fazer um arco razoável, aqui fixado com fios, para manter a correção. Aqui, quando a gente foi retirar os fios, né, mantendo um pouco da correção, e essa criança, é claro, vai precisar de uma órtese, de uma palmilha por um tempo, só para manter a correção, e o que a gente não pode fazer é deixar essa criança ir até uma adolescência nessa situação, porque aí essa cirurgia não vai conseguir ser feita, a gente vai acabar tendo, às vezes, que fazer a amputação do astrágalo para corrigir esse pé, que a gente chama de astrágalo vertical. Esse pé é considerado, hoje em dia, o pé plano congênito. Síndrome de Marfan e outras síndromes têm pés planos com outras deformidades, fazendo parte de todo o síndrome, não confundir com o pé plano tradicional. Depois dessas situações aqui, a gente tem o pé plano por flacidez ligamentar e músculo ligamentar. E isso, vamos dizer assim, é o que acontece na maioria das vezes. Toda criança tem um pé plano pela flacidez. Uns mais, outros menos, né? A maioria das crianças tem, porque há uma frouxidão ligamentar e ainda não há uma força muscular para sustentar o arco do pé. Aqui é aquele slide que eu mostrei para vocês, desse trabalho que a gente fez com mais ou menos 100 crianças, mostrando que esse pé plano, que toda criança tem, olha lá, a criança andando com o pé plano, né? Esse pé plano, vamos dizer assim, pode ser até familiar. Então, às vezes tem uma família inteira, avô, pai, tios com pés planos. E esses pés planos, do fato de ser plano, não quer dizer que é patológico. Hoje em dia a gente sabe que o pé plano pode ser um pé absolutamente normal ou patológico. O pior pé é o pé cavo, porque ele não tem um bom apoio, ele cria calo e pode ter até uma origem neurológica. O pé cavo, vocês sabem disso. Então, assim, esse é o teste da ponta do pé que eu falo para vocês. É a criança na ponta do pé formando os dois arcos, não tem o pé plano, deixa se evoluir, correr, brincar, pular, de pé no chão, melhor ainda. E quando faz a ponta do pé e esse pé é rígido, como vocês viram, eu já mostrei, a gente pode ter, então, um pé metatarso. Aqui, parte do trabalho, eu só vou mostrar esse caso, os pés muito planos, a gente faz uma foto de costas, uma foto de frente, e aqui no podoscópio vocês veem que não há arco aqui, ó, não tem arco, ele tem um pé plano valgo mesmo, e aqui o teste na ponta do pé. Essa criança mais tarde formou o seu arco, aqui aparece o arco do pé no podoscópio, na planta do pé, na ponta dos pés, mostrando que isso é possível. Esse trabalho foi levado para um congresso brasileiro há muitos anos atrás, e eu tive a felicidade de ouvir um comentário do presidente, na época do Congresso de Ortopedia Pediátrica, dizendo que depois desse trabalho não se precisava mais discutir o uso de botas e palmilhas que vinha sendo discutido. Nós, ortopedistas pediátricas, mostrando que não precisava usar, nesses casos, né? E os cirurgiões de pé de adulto dizendo que era um absurdo não usar, que a gente tinha que usar porque mais tarde as crianças iam ter problema, enfim. Mas, enfim, foi um trabalho muito legal. Agora, vocês sabem que tem o pé plano racial, né? Não dá para tentar corrigir um pé plano que é racial, né? Tem o pé plano do folgado, olha aqui a cara do malandro, né? Estou aqui tranquilo com o meu pé plano, não sinto dor, não sinto nada, vou tomar uma cervejinha, um fuminho, quem sabe, por aí afora e vamos adiante. Olha aqui, ó, tem até uma revista em quadrinhos que eu descobri que ensina como corrigir o pé plano. Olha aqui, ó, coloca aqui numa bigorna e dá umas marteladas, né? Tem outras maneiras de corrigir. Uma outra maneira que eles dizem aqui é dar pontapé na cara de alguém ou na parede até corrigir. E tem esse aqui, né,
que usava esses aparelhos e, à medida que ia pisando no chão, teoricamente, iria formando arco até formar um arco como esse. Então, vocês veem que há, inclusive, brincadeiras, e são brincadeiras antigas, sobre o pé plano, né? Se fazia crianças fazerem exercícios com os pés. Quem morava em apartamento, a gente dizia, mãe, pega uma caixa, coloca areia na caixa e faz essa criança fazer exercícios dentro da caixa de areia, como se fosse gato. Outra coisa que se fazia, tem que pegar o lençol com os dedos. Esses exercícios não há a mínima razão de ser. Tem que correr, brincar, pular de pé no chão, em terreno irregular, e ter uma vida absolutamente normal, a não ser que seja um pé plano doente, patológico. Aí é diferente. Essas botas, então, foram abandonadas, né? Foram praticamente para o museu. E no meu primeiro livro, antes desse livro que o Oswaldo André fala, que foi o primeiro livro que eu escrevi de ortopedia pediátrica, né? A capa do livro é essa fotografia que eu achei num cartão postal, numa livraria na Suíça. Desculpa contar essa história, mas foi muito legal. Olhei essa foto, comprei e trouxe para o editor, que não queria botar na capa, mas eu insisti. Olhem como o calçado pode fazer mal para uma criança. Sem sapato e com calçado. A mesma criança. Olha como ela tem muito mais desenvoltura e anda melhor sem o sapato do que com esse aqui. E as mães perguntam, doutor, qual é o calçado que eu compro para o meu filho? Existe algum calçado pediátrico, algum calçado para criança? Não existe calçado para criança, existe miniatura de sapato de adulto. E criança tem que andar de pé no chão. Depois que ela estiver andando normalmente, às vezes coloca um sapatinho mais flexível possível para levar a criança numa festa, para ela estar bem vestida, aquela coisa que a gente, pai e mãe, gosta de fazer. Mas, enfim, não usar calçado enquanto a criança está aprendendo a andar, não tem nenhuma razão. Outra coisa que é importante, isso aqui, andar de pé no chão, cria na criança o que você sabe que é uma sensibilidade proprioceptiva. A criança sente o chão, sente como ela está perdendo ou ganhando equilíbrio, reforça toda a musculatura, reforça todo o sistema neuromuscular para que essa criança consiga andar muito melhor e com uma boa postura. Outra coisa que o calçado causa na criançada é chulé, mas isso não está em jogo hoje. E nós todos gostaríamos de não ter que usar calçado. A gente chega em casa e tira, não aguenta mais o sapato, né? Se tivesse um sapato que a gente andasse de pé no chão. Desculpa, eu gosto de brincar, por isso é que eu faço ortopedia pediátrica. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, eu sei que vocês não fazem, mas não vão fazer, por favor. Hoje em dia, por falta de tempo, por falta de conhecimento, por exigência dos pais, a gente pede um monte de exames. Tem mães que dizem assim, mas doutor, você vai pedir uma radiografia, por que não pede logo uma ressonância magnética? Porque ressonância magnética é para algumas situações. O raio-x é para outra, a tomografia é para outra, a ecografia é para outra. Então, gente, examinem o doente antes de pedir um exame. É exame subsidiário. É para confirmar o diagnóstico de vocês, ou para mudar o diagnóstico de vocês, ou para ver a intensidade do que está acontecendo, ou para acompanhar o desenvolvimento e o tratamento de alguma deformidade óssea, de alguma situação que vocês precisem. Por favor, não façam que nem assim, que deu o paciente. Isso aqui é o que tem acontecido hoje em dia. Eu, às vezes, recebo um paciente que já passou por algum colega, e isso vai acontecer sempre, que me traz uma ressonância magnética magnífica, mas não tem uma radiografia. E a ressonância não diz nada. Tem gente que trata a radiografia, não examina o paciente. Tem gente que trata o raio-x. Nós temos que tratar da criança, não do raio-x. Avalia bem a situação, senão a gente vai entrar numa situação muito difícil de sair. Nem sempre o tratamento é cirúrgico, muitas vezes ele é conservador, ou às vezes nem precisa tratamento, como eu mostrei em algumas situações para vocês. Aqui, só para encerrar, é uma situação dentro daquilo que eu falei.
Essa criança tinha, na época, 2 anos e 2 meses. Estava com esses joelhos em varo. Alguém, eu não quis saber dos pais quem foi, porque não interessava, alguém resolveu que isso aqui era problema e fez essa osteotomia. Então, fez essa osteotomia, aqui com 2 meses de osteotomia, já está consolidado, está tudo retinho, bonitinho. Só que, como eu disse para você, isso aqui tinha tendência a corrigir sozinho. Não tinha que fazer tratamento nenhum. Cirurgia, então, nem se fala. Isso é criminoso, uma coisa dessa. Então, o que aconteceu? Olha aqui, ó. Olha o que aconteceu depois. Como eu mostrei para vocês, isso ia corrigir sozinho. O vale e o valgo se corrige sozinho, a não ser que houvesse uma doença. Olha aqui como está essa criança com 4 anos e 2 meses. Então, aqui ela teve que ser tratada de novo para corrigir uma coisa que não precisaria ter sido corrigida, porque não era problema. Gente, eu tenho um consultório hoje em dia aqui em Florianópolis e em Porto Alegre. Quer dizer, toda a minha vida profissional foi em Porto Alegre, não tenho como abandonar o consultório e os pacientes lá. E as minhas cirurgias são aqui no Hospital da Criança Santo Antônio, que faz parte desse complexo hospitalar da Santa Casa, que tem vários edifícios, cada edifício é um hospital especializado em alguma coisa. Aqui os meus endereços, mas o que eu quero é que agora vocês estejam livres para fazer perguntas. Muito obrigado por enquanto. Excelente aula, professor, muito bem. Me chamou muita atenção a hora que o senhor falou que não sabe usar o fixador externo, porque a gente tem aquela visão de que o médico sabe tudo, né? E não é bem assim, né? Então, parabéns pela aula, excelente. Vamos ver se temos perguntas aqui. Acho que, por enquanto, a gente não tem perguntas aqui no chat. Se o pessoal quiser abrir o microfone e perguntar também, fiquem à vontade, tá? Não se acanhem. Eu nem estou aí, pode perguntar. Aproveite a oportunidade, hein, gente? Não é sempre que acontece uma aula desse nível aí. Cizinho, Diz, André. notável como sempre, parabéns. Obrigado. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho aqui. Das aulas que... Desculpa, André. Não, Diz. Você falou um tempão, tem que beber água, assim. Das aulas de cirurgia da mão pediátrica que eu sempre dei, e uma delas terríveis, né? Você mencionou tão bem na tua aula, são as deformidades congênitas. Uhum. Embora não seja a maior porcentagem, as deformidades congênitas da mão, o membro inferior é mais rico nisso. Eu sempre enfatizei em vários slides para os nossos residentes a importância de tranquilizar os pais. A primeira consulta de uma criança que tem uma deformidade, seja ela em membro inferior ou superior, traz uma grande carga de culpa, porque os pais acham que isso poderia ter sido evitado por eles, talvez a doença venha da família dela ou talvez da dele, o que eu poderia ter feito para evitar. E eu me lembro, assim, vividamente, situações que eu vivi que foi muito mais importante tranquilizar os pais do que propriamente examinar a criança. O diagnóstico está sempre estampado ali, para nós é sempre muito simples, mas isso tem a ver com uma coisa que essa meninada precisa ouvir de pessoas assim mais maduras como nós. É a importância da relação com familiares, no caso os pais, tão importante quanto com o paciente, que no caso é uma criança que não pode sequer interagir. Fala da tua experiência e da tua contribuição sobre isto. Muito importante.
Bom, André, a minha consulta, eu reservo 1 hora para consulta. Tá? Eu acho fundamental, e eu sempre, independentemente do diagnóstico da criança com deformidade ou não, que é o que a gente falou, né? Eu sempre faço uma anamnese muito longa. Eu quero saber desde o início da gravidez, sempre. Como é que foi a gravidez, como é que não foi, fez o pré-natal, como nasceu essa criança, foi cesariana, não foi, quantos quilos e por aí afora. A gente vai vendo essa realidade dos pais. Isso que tu dissesse, a culpa dos pais, é uma coisa que é o primeiro que eu falo se houver uma deformidade ou uma malformação. Vocês não têm culpa disso. Isso aconteceu. Perdão. Então, assim, isso que tu dissesse tem um nome, relação médico-paciente. Isso é que eu disse, que tentei dizer que a gente está perdendo, e por isso vocês que são mais jovens não podem perder. A gente tem pressa para atender, a gente tem minutos para atender, a gente acaba não examinando a criança e acaba não conversando com os pais, a gente pede exame e manda vir outro dia para ver o exame. Então, assim, conversar com os pais, tranquilizar os pais, mesmo que seja uma situação muito difícil, de uma malformação congênita, que vai precisar de um tratamento mais intenso e extenso, é a hora da gente explicar para os pais como é que isso deve evoluir também. Eles precisam estar seguros de que, se tem tratamento, qual é o tratamento e como vai ser. A pior coisa que tem é a gente indicar, às vezes, uma cirurgia e os pais não sabem nem o que a gente vai fazer. Eu tento explicar. Eu mostro no livro, eu tenho no meu computador uma série de aulas que eu mostro situações semelhantes para eles. Eu acho muito importante, eles gostam de se sentem mais seguros. Segundo, eu sempre peço para voltar 1, 2 ou 3 vezes quando eu tenho que fazer uma cirurgia, por exemplo, para tirar de novo as dúvidas, né? Eu tenho o WhatsApp liberado para eles entrarem em contato para tirar todas as dúvidas também. Então, André, isso que tu disseste é muito importante. Vocês jovens estão entrando num mercado de trabalho que, às vezes, a gente não tem tempo para fazer essa relação médico-paciente. E isso é fundamental. Encontrem tempo, por favor. Façam isso, conversem com os pais, acarinhem os pais. Hoje não dá mais para dar abraço, nem a mão, mas daqui a pouco vai dar para fazer. Hoje em dia é tudo com máscara, não tem nem brinquedo para as crianças. Mas isso é fundamental, relação médico-paciente. E isso que o André falou, uma deformidade gera muita culpa e a gente tem que dizer para os pais que não tem culpa. Tá? A não ser que a mãe tenha sido uma drogada, ou seja lá o que for, mas eu também não vou brigar com essa mãe, nem vou dizer para ela que foi a droga, ela sabe. Nessas situações, eles sabem. Né? Mas, na grande maioria das vezes, eles não têm culpa disso. Obrigado, André. Não sei se respondi, mas, enfim, é a minha maneira de falar. Não, perfeito. Esse é um debate sempre muito importante para alunos, né? Pessoal, acho que a gente não tem mais perguntas aqui. Vamos ver aqui no chat, acho que não, né? Só o pessoal parabenizando a aula. Vocês estão encabulados, ninguém quer fazer pergunta. Né? Mas, enfim, olha aqui, eu acho que, enfim, isso que eu mostrei para vocês é 10% da ortopedia pediátrica. Tem muita coisa para falar. Só para vocês verem como tem coisas muito simples que às vezes se resolvem sozinhas, assim como tem coisas muito complicadas que exigem toda uma avaliação muito bem feita e um tratamento também muito bem feito. E depois do tratamento cirúrgico, não, às vezes, e muitas das vezes, fisioterapia. Eu não sei trabalhar em ortopedia pediátrica sem o fisioterapeuta depois de alguns tratamentos. Mas, se não tiverem mais perguntas, eu continuo à disposição. Eu só queria também agradecer, a gente acabou não falando, ao Gabriel, né, Cisine, que ele fez a parte do nosso contato, né, e da organização da aula. Sim.
créditos aos bastidores também, né? Não, os bastidores aqui, né? O Gabriel e o Rodrigo, não fossem eles, eu não estava aqui conversando com vocês. Tá? O Oswaldré é um cara que tem uma cultura de EAD, online, outros bichos mais. Eu não tenho, eu sou virgem nessa história aqui, tá? Então, se não fosse a colaboração deles, eu não estava aqui conversando e não tinha o prazer de estar aqui. Olha aqui o Gabriel, né? E não tinha tido o prazer de ver a imagem de vocês, de conversar com esse cara aí, que é o tal do Oswaldré, que se vocês precisarem de alguma coisa, é só falar com ele. Agora eu te botei o Oswaldré na pior. Gente, olha aqui, eu agradeço de novo. Para mim foi uma experiência muito boa. Eu sempre fui acostumado a uma aula presencial, a estar na frente de vocês, olhar, conversar, circular, enfim. Isso não é mais possível hoje em dia, não sei quando vai ser possível de novo, né? Se for possível, fico à disposição. E confesso a vocês que essa é uma das primeiras experiências minhas, né? E eu nem sei como é que foi, mas se alguém gravou, eu quero ver depois os defeitos. Mas, enfim, esse sou eu, tá? Depois eu envio para vocês. Não tem como ser diferente. Muito obrigado, muito obrigado. A gente que agradece a participação aí dos mestres, né? Foi uma aula excelente, né? Deu para conhecer vocês também, né? Melhor, não só lendo o nome da capa do livro, né? Isso que é interessante e que o online proporciona para a gente, né? Sim. Mesmo a gente não estando junto fisicamente, a gente consegue interagir à distância. Isso. Aqui agora apareceu o professor Marcos, ele é um dos nossos coordenadores da Liga ali também. Se quiser dar uma palavrinha, professor. Bom, Marcos. Tudo bom, professor Cisínio? Tudo bem. Eu sou ortopedista aqui de Passo Fundo, colega do Dr. Oswaldré, cirurgião de ombro e cotovelo também, muito devido aos ensinamentos do professor Oswaldré. E é uma grande honra a gente poder ter acesso a pessoas que não estão onde estão por acaso. Quando a gente, que é jovem, eu vou me colocar na categoria jovem, eu sou ortopedista há pouco mais de 4 anos, e quando a gente chega e encontra hoje em dia uma ortopedia um pouco mais organizada em termos de subespecialidades, em termos de organizações das sociedades de cada subespecialidade, da SBOT como um todo, é muito importante que a gente olhe para trás e veja quem construiu tudo isso. Porque é muito fácil hoje a gente chegar e ter uma estrutura toda pronta, toda organizada, toda montada, toda sólida. E se a gente não tivesse olhar para quem construiu isso, a gente não entende como as coisas aconteceram. E acho que aqui nessa aula, nesse momento, a gente tem 2 dos grandes expoentes da ortopedia brasileira e duas pessoas que fazem parte da construção da história e que só permitem que quem chegue agora, chegue, porque lá atrás teve quem chegou quando tudo era mato, como se consegue, se diz numa gíria mais atual, quando tudo era mato, desbravejando tudo para que facilite quem chega agora. Então, muito honrado quando tem essa oportunidade de estar na presença de vocês, mesmo que virtualmente, e de auxiliar o pessoal da Liga, estar fomentando esse conhecimento e fomentando essa cultura, esse gosto pela ortopedia, que é uma especialidade que é tão encantadora, é tão desafiadora, mas que quando a gente passa a entendê-la e passa a estudá-la e a conhecê-la, esse encantamento só vai aumentando. Então, mais uma vez, muito obrigado por essa aula, por esses ensinamentos. Eu acho que tão importante quanto a sua aula foram as palavras iniciais do Dr. Oswaldré para a gente chegar até isso. E, então, muito obrigado mesmo, e é uma honra ter estado nessa aula com o senhor. Eu que agradeço. Muito obrigado pelas tuas palavras.
Oswaldo André, muito obrigado. Gostaria só de pedir um minutinho para a gente tirar uma foto aí. Vamos ver aqui o pessoal que quer ligar a câmera aí da coordenação. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Só deixa eu ajeitar aqui os negócios. Depois a gente posta lá. Onde é que tá? O layout aqui. Espero que alguns de vocês façam ortopedia pediátrica, né? A metade ortopediátrica, outra metade ombro, hein, Oswaldo André? Membro superior. Nossa! Tá bom, né? Por favor. Incentiva não falta, né? Vou fazer uma rachadinha aqui. Tá certo. Então vou tirar a foto aqui. 3, 2, 1. Acho que foi. Deixa eu só conferir. Vamos ver aqui. Não perdeu o registro. Vamos ver aqui. Aí, deu certo. Vou postar lá depois e marcar todo mundo aí que está Muito bem. presente. Então, eu gostaria de agradecer aí aos mestres, ao Dr. Marcos também, ao Dr. Ezequiel, que não pôde estar presente, né? O Dr. Ezequiel Ungaretti, que é o coordenador da nossa liga, estava de mudança aí hoje. Tá sem internet. Que inclusive ajudou a escrever um capítulo de quadril do Cizinho, né? Ter o nomezinho dele lá. Infelizmente ele não pôde participar, mas estamos aí, né? Gostaria de agradecer mais uma vez a participação aí e ao pessoal da Liga também, né? Eu quero aproveitar os colegas aí que... Pode falar. Não, eu queria agradecer mesmo a presença de todos e também aproveitar a oportunidade que está todo mundo aqui reunido, né? No cenário pós-pandemia, né? Nós da diretoria da Liotte já estamos conversando para organizar uma aula presencial, né? Convidar o Dr. André, convidar o Dr. Cicini, fazer uma semana de ortopedia ali no OPF, que é eu acho que um negócio que nunca aconteceu aqui, né? Convidar as outras ligas também de Passo Fundo, que tem 3 faculdades, é um público bastante grande, né? E convidar também as faculdades da região também para participar. Então, já deixar meu convite para vocês. Aceito. Então, tá bom. Vamos fazer o contato, então. Tá bom, então. Então, Muito obrigado, gente. Olha, eu agradeço muito, me senti muito bem. Enfim, fico à disposição, tá? E, enfim, muito obrigado. Valeu. Muito obrigado. E a gente agradece. Um abraço a todos. Gostaria de Marcos, agradecer Cecílio, gurizada. Tchau. Gostaria de agradecer ao pessoal da Liga aí que se puxou muito, né, para conseguir organizar esse evento, né? Sim, esse evento aconteceu por causa de vocês. Eu sou um, vocês são muitos, né? Juntar todo mundo é complicado. Foi uma ideia aí que surgiu no intervalo, né, da faculdade, falei com o Igor, né? Cara, não tem liga de ortopedia na UPF, né? Uma faculdade com mais de 50 anos de história e não tem uma liga, né? Ótimo. Então a gente correu atrás, né, e conseguiu, né? Então gostaria de agradecer a todos os membros da liga, tá? Que se não fosse por cada um de vocês também, esse evento acho que provavelmente não teria acontecido, tá? Então, gurizada, obrigado aí, e é isso aí. Se alguém quiser dar uma palhinha aí. Não, para mim também. Tranquilo, então. Obrigado, gente. Então, gente, muito